Vamos reagir aí mais um vídeo do Viajante Galáctico, falando de algum... Saiu um novo desenho do Homem-Aranha aí, que ele já vai descer a lenha aparentemente aqui. O novo desenho bucha do Homem-Aranha. Vamos reagir a esse videozão aí, depois vamos jogar. Pois é, meus jovens, minhas férias acabaram e agora eu vou queimar um pouco da sanidade que eu recuperei nesse meu último mês de recesso, analisando o novo desenho bucha do Homem-Aranha que vocês tanto encheram meu saco pra eu assistir. Pobre Tem um alma. novo Senhoras e desenho do senhores, Homem-Aranha. Seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Vamos ver. Minha nossa, que desenho bucha, cara. Mas sabe o que com certeza é muito melhor do que esse desenho ruim? O incrível aplicativo Talk. Nesse aplicativo super irado... Caralho, você já consegue começa com a conversar propaganda. qualquer personagem da cultura pop que você quiser através da IA. A inteligência artificial que tá tão na moda atualmente. São mais Cadê? de 100 Acaba spin-off, onde? Você está no Viajante Galáctico. E Acaba seguinte, aqui. absolutamente ninguém tava hypado com esse treco. Quando isso aqui foi Nem anunciado, sabia. mostraram como seria o estilo do desenho, que ele teria um traço mais puxado pro lado retrô, meio quadrinhos dos anos 60. Até teve uma galera Conversa que com IA curtiu. só tem graça se for... Se for o quê? Eu leio NSFW, eu não sei porquê, mas vem na minha cabeça Need for Speed. Dos anos 60, até teve uma galera que curtiu. A sigla é parecida. O hype pra essa série animada foi morrendo conforme mais informações foram chegando para o grande público. A primeira delas é que novamente ela seria focada num Peter Parker adolescente vivendo aventuras no ensino médio. Isso já irritou muita gente, pois a Disney Nossa, só bem- trabalha com a fase do Homem-Aranha. X-Men 97 é essa pegada aí, né? Que é o desenho novo lá do X-Men, que é com os traços do antigo. Mas nossa, esse daí tá esquisito, velho. Deixa eu voltar um pouco. Ia um traço mais puxado pro lado retrô, meio quadrinhos dos anos 60, até teve uma galera que curtiu. Porém, o hype pra essa série animada foi morrendo conforme mais informações foram chegando para o grande público. A primeira delas é que novamente ela seria focada num Peter Parker adolescente vivendo aventuras no ensino médio. Isso já irritou muita gente, pois a Disney só trabalha com a fase do Homem-Aranha adolescente. Tipo, E ela não trabalha criam mal pra nada. cacete, inclusive. A segunda informação foi a de que Harry Osborn, Norman Osborn e o Lápide, que é um personagem albino, teriam as suas etnias alteradas. De novo essa porra. E é claro, isso deixou uns 70% do público puto, porque estamos em pleno 2025 e vagabundo ainda insiste em alterar a etnia de personagem famoso. Não, isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Eu não sei se é real ou não, mas eu vi uma foto de que o Severo Snape ia ser um ator que não tem nada a ver, cara. Não tem como você desrespeitar. O problema não é mudar a etnia, o problema é você desrespeitar a ordem original. É a mesma coisa que eu falasse, sei lá, se fizesse uma versão do Pantera Negra branco, eu ia achar uma bosta. Pra agradar twitteiro que nem é fã do negócio. Foda. Só que a parte concreto em cima do hype desse desenho... Ou que o Shang-Chi não fosse asiático. Não fosse chinês, sei lá. Assim, se a aparência pouco importa, pode ser até um Smurf. Então... Tem que vagabundo ainda insiste em alterar a etnia de personagem famoso pra agradar twitteiro que nem é fã do negócio. Foda. Só que a parte concreto em cima do hype desse desenho foi Foi o quando quê? a Marvel liberou o primeiro trailer dele. E aí todo mundo viu que seu amigão da vizinhança Homem-Aranha na verdade seria um desenho 3D que emularia o traço retrô de uma animação 2D. E o Puta, 3D aí desse fica desenho ruim, tava mano. Um negócio inacreditável. Era melhor de que tão fosse feio. 2D. E aí todo mundo só desistiu da série animada. E bom, eu Pô, assisti pô, legal, o né? desenho. E eu posso Será? afirmar pra vocês que seu amigão da vizinhança Homem-Aranha com certeza é um dos desenhos do Homem-Aranha já feitos. Muito bem. A história começa com o jovem Peter Parker no seu primeiro Isso é dia bom no em ensino jogo. médio. Dragon Ball, vários jogos do Dragon Ball é assim, pô. Dragon Ball Z Budokai 3 lá no Play 2, que pra mim é o melhor ainda até hoje. Não é o Budokai Tenkaichi, é o Budokai 3. Eu achava muito foda, e era assim.
Mas é jogo, né? Jogo Jogo é Peter jogo. Parker no seu primeiro dia do ensino médio. Ele tava de boa, chegando na escola com a tia May, até que do nada se abre um portal no céu e dentro dele sai Acabou o Doutor no café. Estranho lutando contra uma espécie de Venom fazendo cosplay de Kraven. E junto com ele temos a aranha geneticamente modificada que sai do portal, morde o Peter, ele ganha poderes e 6 meses depois ele se torna o Homem-Aranha, que junto com seus parceiros Harry Osborn e De Norman novo. Osborn, eles defendem a cidade de bandidos muito perigosos. De novo. Ridículo. Acho que o Como filme vocês do devem ter Homem-Aranha reparado, Esse usa. desenho altera muitas Do coisas Aranhaverso? das bases fundamentais que formam o universo do Homem-Aranha. Mas até Eu aí, acho que não é 3D o Aranhaverso, é? Pelo menos não é parecido com isso daí. Porque isso daqui é literalmente um desenho 3D. eles defendem a cidade de Vamos lá. bandidos muito perigosos. É bem diferente. Ridículo. Como vocês devem ter reparado, esse desenho altera muitas coisas das bases fundamentais que formam o universo do Homem-Aranha. Mas até aí, nenhuma novidade. Até porque em 60 e poucos anos de estrada, o que não falta nesse mundo são inúmeras versões alternativas da história do amigão da vizinhança. Só que o que mata nesse caso aqui é que as ideias apresentadas e desenvolvidas no novo desenho são incrivelmente sem noção. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele é de longe a versão menos querida do personagem no cinema. Não por culpa do Tom Holland, mas sim por conta dos roteiros que dão pro coitado trabalhar. E por que eu tô... Foi bem diferente, né? Tipo, é que na verdade no CM meio que pula essa parte do começo, né? Tipo, ele já pula pra uma. Ele já entra no CM já sendo o Homem-Aranha, né? Apesar dele não ter a roupa dele ainda. Não por culpa do Tom Holland, mas sim por conta dos roteiros que dão pro coitado trabalhar. E por que eu tô citando o Homem-Aranha do Tom Holland em específico? É porque esse desenho é 100% inspirado nessa versão do personagem. Ele até mesmo recria momentos marcantes do MCU pra ficar fazendo referenciazinha. Essa versão do Peter, por exemplo, ele começa a atuar como super-herói justamente quando a Guerra Civil estoura nesse mundo. Exatamente como acontece na versão em live action. A Guerra Civil tem algum peso nessa temporada, até porque o Homem-Aranha é um herói mascarado com identidade secreta que atua sem o registro do governo? Não, a Guerra Civil não tem peso nenhum nesse desenho, mas eu acredito que vocês entenderam o que eu tô Que tentando beleza. explicar. E o problema de ter o Homem-Aranha do Tom Holland como principal fonte de inspiração é que esse desenho também acabou herdando vários dos principais problemas do Miranha do MCU. É muito Qual? burro, mano. E esses problemas só existem por conta da visão completamente deturpada que a dona Disney tem sobre esse personagem. A Disney não enxerga o Homem-Aranha como um personagem complexo, que ao mesmo tempo que é super poderoso, ele também precisa lidar com problemas reais que um cidadão comum também tem que lidar durante o seu dia a dia, que é o fator que torna esse personagem tão especial e Que ele é identificável com o grande jovem. Depois de passar a noite sendo rejeitado pela Felícia, sem dúvida é ótimo entrar realmente em ação. Agora, Esse Homem-Aranha eu curti, eu assisti bastante ele na Globo na época. Só que o Peter Parker parecia um adulto já, de 30 anos. quem é esse malandro? Um ladrãozinho atrás da minha carteira? Se eu tivesse grana, até dividia com ele. A Disney não olha pro Homem-Aranha com essa camada mais humana. Na verdade, a Disney olha pro Homem-Aranha com os mesmos olhos que ela enxerga uma Kim Possible, um Jake Long ou um Danny Phantom da vida. Ela enxerga o Homem-Aranha como um herói adolescente que vive aventurinhas com os seus amigos que sabem quem ele é, ao mesmo tempo que ele precisa dividir a sua vida de herói com a dificílima tarefa de ir pra escola e ser um adolescente normal. Pra Disney, Uma merda. isso é o Homem-Aranha, um herói adolescente de desenho animado. Só que com a diferença de que Kim Possible, Jake Long, Ben 10, Danny Phantom são desenhos bons, enquanto que o Homem-Aranha tá devendo desde 2012. Não assumo nada não, sei nada, hein. Mas isso não é diferente. Pra variar, que o Homem-Aranha de novo é um inútil que não sabe fazer porcaria nenhuma sozinho. Ele não sabe Como lutar, ele não sabe pensar, ele não sabe costurar. Pra tudo ele precisa de ajuda. O Homem-Aranha dessa animação parece mais um Kick-Ass que tenta se levar a sério. Kick-Ass no sentido de que ele não sabe fazer porcaria nenhuma, mas ele quer tá ali tentando pegar bandido e ele acaba falhando miseravelmente na maioria das vezes, porque ou ele é surrado pelo adversário, ou então ele é salvo pelo Norman Osborn. Cara, mas fazendo um pouco... Tudo bem que isso aí é o normal pro Homem-Aranha, mas não é mais
realista, não é mais... não é mais real, tipo, o cara virou Homem-Aranha. Não é por causa disso que o cara aprendeu a lutar. Não é por isso que ele aprendeu a costurar. Não é por isso que ele aprendeu a fazer um monte de coisa. Ele é só um cara que foi picado por uma aranha. E o pouco que ele aprendeu ali dele saber lutar é mais pelo fato de que ele ficou com reflexos extremamente sobre-humanos do que por ter alguma técnica de luta mesmo. Boa noite, Roberta. Como vai? Tudo bom? Ou dá uma dica preciosa pro gênio Peter Parker derrotar o inimigo, ou literalmente salva ele de alguma forma depois do Homem-Aranha ter tomado uma surra monumental do vilão. O Homem-Aranha nessa animação é um herói sem credibilidade alguma. Você nunca acredita que ele de fato vai conseguir detalhe, resolver ele é um adolescente, ou um jovem adulto, sei lá. Do personagem, que é quando o Peter finalmente coloca o uniforme do Homem-Aranha, até que pois faz ele passa a sentido. temporada inteira usando um monte de roupinha aleatória somente pra vender bonequinho pra criança. Que merda é essa? Essa Quê? porra não tá com nada. Ele usou isso daí? Peter Meu finalmente Deus. vira o Homem-Aranha e ele se torna um herói independente, entre aspas, já que ele encerra a parceria com o seu até então mentor, Norman fucking Osborn. Cara, que ideia ruim, mano, na moral. Ainda assim, o Peter precisa de ajuda pra lidar com dificuldades. Tanto na luta contra o Scorpion, que é quando ele faz um team-up com o Lápide, quanto na batalha final, que tá lá ele e o Doutor Estranho lutando juntos contra um simbionte aleatório. É muito raro você ver o Peter agindo sozinho nessa série animada. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque existem formas melhores de apresentar o primeiro ano de trabalho de um herói iniciante, sem parecer que você tá tentando transformar o personagem em um completo pateta. É como se ele fosse secundário no próprio... E isso que eu falei só do do Homem-Aranha. próprio desenho. O Peter Parker, então... Meu Deus do céu! Eu acho que essa aqui é de longe a versão mais sem graça e sem alma que eu já vi desse personagem. Personalidade, ele só tem uma. Ele é um bundão. E aí, Tom? Completamente diferente das versões mais amadas do Esse é o mais da hora dos Peter desenhos. finge ser um bobalhão, Esse daí é apenas pra não levantar estranhíssimo. suspeitas de que ele é o Homem-Aranha. Enquanto que aqui não. Aqui, de fato, o Peter só é um paspalho. Ele é um beta. E a gente sabe muito bem que pro beta não sobra nada. Ih, você tem razão, hein? Eu Como é que vai, Tom? chamar Tudo ela bom? pra sair. O que eu tenho a perder, né? Eu vou fazer isso agora. Peraí, Chamar ela é pra a, sair. O que... a dublagem é a mesma dublagem do Tom Holland? Do filme? Ou isso daí ele colocou por cima como É que edição? pro beta não sobra nada. Ih, você tem razão, hein? Eu devia chamar ela pra sair. O que eu É a tenho mesma perder, voz. Né? Eu vou fazer isso agora. Vacilão. Meu Deus do céu, não Vai sou ter live roubado. hoje? Agora que problemas. Ó o Raditz. Irmão, esse aqui é o Peter Parker com a vida mais easy que eu já vi. A mulherada do colégio trata ele super bem. Ele é amigaço dos atletas do colégio. Ué. Norman Osborn paga salário pra ele. Esse Osborn O maluco tá muito estranho. literalmente nasceu com a vida no very easy, brother. Até o Homem-Aranha milionário lá dos quadrinhos tem mais problemas na vida do que esse cara. E como já falamos do Homem-Aranha, que é um Homem-Aranha baita ponto milionário? negativo desse desenho, vamos falar daquele que pra mim é o principal problema de ser o amigão da vizinhança Homem-Aranha, que é o roteiro. O roteiro dessa série animada é ridiculamente desinteressante. Como eu acabei de falar, esse Peter Parker não tem tantos problemas na sua vida. Então o roteiro meio que fica sem ter material pra poder trabalhar. Tanto para fins mais dramáticos, como o Peter Parker sem grana pra conseguir pagar uma conta, sua vida pessoal desmoronando por causa da vida como Homem-Aranha. Puta, essa cena aí O é próprio foda. Homem-Aranha não enfrenta ameaças Muito foda. reais nessa temporada. Tirando o Scorpion, ele só luta contra bandido aleatório, tá ligado? Não existe uma sombra antagônica cercando essa temporada. Quanto para fins mais cômicos, como o Peter tendo que lidar Ah, tipo, o que levam a produzirem um desenho nesse nível? Sei lá, eles têm alguma cota de produção? Será? um chefe chato que enche o saco dele, ou ele tendo que lidar com o valentão que vive perturbando. Ou falar, é pra criança, Que é faz de fanboyzaço qualquer jeito. do Homem-Aranha. Então o roteiro nessa temporada tem muito pouco conteúdo interessante pra poder trabalhar. Tanto que se você perguntar pra qualquer pessoa que assistiu esse desenho, eu garanto pra você que todo mundo vai responder que o melhor arco apresentado aqui, disparado, A Fox tinha com os é filmes, o agora a arco do Disney Lone. com animação, Um acho que rapaz do não. bem, inteligente, um ótimo atleta, um brother que tem um futuro brilhante pela sua frente, mas que acaba entrando pro mundo do crime pra tentar proteger o irmão mais novo burro que ele tem, que acaba se envolvendo com essa merda. Então o Lone tem um arco interessante, boas motivações e ele é um personagem carismático. Meu Legal. único problema é saber que esse cara é a porra do Lápide e ele tá completamente descaracterizado. Quê? Ele poderia facilmente ser um personagem original, já que nessa série tem
tem vários, ou até mesmo o Randy, o filho do Rob lá do Clarim Diário. Inclusive esse é um dos arcos da Cara, série, até mesmo o esse desenho do Homem-Aranha aqui tem uns traços muito bizarros, cara. É muito feio. Randy, o filho do Rob lá do Clarim Diário. Inclusive esse é um dos arcos da série animada dos anos 90. E adivinha qual é a gangue que o Randy entra? Justamente a gangue do Lápide, que poderia facilmente ser o grande vilão da temporada desse desenho aqui. Mas, né? Você acha mesmo Era que estranho, as mas eu vi mentes bastante. Eu acho que esse foi o que mais tiveram assisti. a Não, brilhante não ideia de muito. transformar o Norman Osborn no mentor do Homem-Aranha. Nossa! Teriam capacidade cognitiva pra aproveitar um Interessante. storytelling desse? É claro que não, mas voltando pro assunto. Enquanto vemos o Lone fazendo isso, do outro lado Ao menos vemos não o era cel incrível shade. drama do Homem-Aranha tentando escolher qual vai ser o seu uniforme definitivo. Uau! Ou então o incrível drama da amiga gótica insuportável do Peter que não gosta do Harry porque ele é bilionário. Quem é essa? Ser Parker apaixonado por uma mina que claramente É não tem um personagem interesse nenhum aleatório nele. que colocou, que É colocaram? É o merda. Sasuke. Tu é beta, cara! Acorda! Peter tentando fazer com que os amiguinhos Essa menina é o Sasuke do Homem-Aranha? Entendi. dele que se odeiam sejam amiguinhos também. E sim, é Tem cara exatamente mesmo. isso que você tá pensando. Tirando o arco do Lone, esse desenho é chato pra caramba. Não existe coisas interessantes acontecendo aqui. E como cada episódio tem uma média de 25 a 30 minutos, cara, é quase Nossa, que mais uma do que o tortura você tempo ficar de um assistindo episódio 30 minutos de pura chatice. de anime. E Não sei esse se desenho desenhos apresentou cada pérola americanos pra gente, duram galera. mais. Sendo elas Norman Osborn recitando a icônica frase: com grandes poderes vem um grande respeito. Peço desculpas, cara, mas é muito difícil pra mim escutar o punheteiro falar. Ou então a melhor de todas, Harry Osborn olhando para o Spider-Man Ah. e falando isso aqui pra ele. Pega eles, Tigrão. Isso aqui. Isso aqui é o Harry? Meu Deus! Primeiro que parece uma mulher. Eu achei que era uma mulher. Falar. Ou então a melhor de todas, Harry Osborn olhando para o Spider-Man e falando isso aqui pra Quem fala isso é a Mary Jane no filme do Tobey Maguire? Quem que fala essa frase? Eu não sei. Mas com certeza não era ele. ele. Pega Não lembro. eles, Tigrão. Vixe, Maria, vixe! Tigrão, mano. Fizeram o Harry falar a icônica frase da da Mary Mary Jane. Jane que ela fala pro Peter toda vez que Meu ele vai pra Deus. alguma missão. Suspeito, galera. Que porra esse cara quis dizer quando ele falou isso? Lá ele. E como se não bastasse tudo isso, eu ainda nem falei da animação. E ela é bizarra. Como eu citei no início do vídeo, esse desenho tem uma estética visual que tenta contar a sua história como se ela fosse uma história em quadrinhos. Lembra de Ultimate Spider-Man do PlayStation 2? Então, a ideia é a mesma, só que com a diferença de que o 3D de Ultimate Spider-Man é bem bonitinho, fluido e bem feito pra época. E é um jogo. Enquanto que esse aqui não é. O 3D é feio, o design de alguns personagens são muito Nossa. bizarros. Meu irmão, a Tia May tá parecendo um Giga Shed. 300 km de queixo. Se meter uma máscara nela, ela vira o Batman. A expressão facial dos personagens são terríveis. Olha bem essa cena. O cara tá ameaçando o Lone, ele tá com medo, mas olha a carinha dele. Parece que o Lincoln quer fazer alguma coisa. Parece que ele tá querendo rir. Eu tenho uma coisa pra você fazer, Super Astro. Eu vou fazer um pedido no lugar em Hyde Bridge chamado La Frescas. Super expressivo. A cara né? dele. E a movimentação, mano, ela é extremamente lenta e robótica. E isso mata as cenas de ação que até possuem uma boa direção. A luta contra o Demolidor tem uma coreografia bem legal. Só que não adianta nada ter uma boa direção e uma boa coreografia se a qualidade do teu CGI é podre desse jeito. A ação desse desenho não é empolgante, ela só é triste. Seu amigão da vizinhança, Virgem Aranha, é um desenho bem Virgem chato. Aranha. E como eu não quero me estender mais, até porque até eu já tô ficando com preguiça de falar mais sobre esse desenho, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, é um desenho bem nota 4. Que triste, né? Mas é isso aí, mano. O Viajante Galáctico descendo a lenha em mais um desenho da Marvel. Fazer o quê, né? É isso aí.
Vamos fechar aí os reacts de hoje e bora começar a gameplay.